Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele das 3 de Springfield. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 1992, em Springfield, nos Estados Unidos. Suzy tinha 19 anos de idade e ela foi descrita como muito extrovertida. Ela tinha o objetivo de seguir os passos da sua mãe, que era cabeleireira. E também é dito que ela era bastante metódica, então ela costumava fazer ali algumas coisas sempre da mesma maneira. Como, por exemplo, ela sempre estacionava o seu carro na mesma posição e no mesmo local ali em frente à casa dela. Sua mãe, Cheryl, ela, como eu mencionei antes, era cabeleireira. E ela havia sido casada 3 vezes. Além da Suzy, ela tinha um filho chamado Bart. No momento, a Cheryl ela havia se mudado para uma casa recentemente. Ela estava morando ali apenas há 3 meses. E ela morava ali apenas com a filha Suzy. Nem ela nem a Suzy tinham ali uma relação próxima com o Bart. Stacy McCall era amiga de infância da Suzy e elas eram melhores amigas na infância. Porém, com o passar dos anos, elas foram se distanciando um pouco e elas acabaram fazendo parte de grupos de amigos diferentes na escola. Mas mesmo assim, elas mantiveram uma amizade. Elas estudavam na mesma escola e elas se formaram em junho de 1992. No dia 6 de junho de 1992, teve uma festa de formatura. E após a festa de formatura, alguns estudantes foram até a casa da Janelle. A Janelle era a melhor amiga da Stacy. E como eu falei, a Stacy e a Suzy elas pertenciam a grupos de amigos diferentes. Mas mesmo assim, a Suzy havia sido convidada para essa festa, então ela também foi à casa da Janelle. E a princípio a ideia era a Stacy dormir lá na casa da Janelle. Mas como haviam ali alguns parentes dela que haviam ido por conta da formatura, da comemoração da formatura dela, ido até a cidade, eles iam dormir lá na casa dos pais da Janelle. Então a casa estava um pouco cheia, com isso a Suzy sugeriu que a Stacy fosse dormir na casa dela. Até porque ela tinha ganhado um colchão d'água de presente de formatura. Então a Stacy achou que era uma boa ideia e as duas foram dormir na casa da Suzy. No dia seguinte, elas iam se reencontrar com a Janelle e com alguns outros colegas, porque eles tinham combinado de ir a um parque aquático. Bom, então no dia seguinte, a Janelle liga para a casa da Suzy para ver se elas já tinham acordado, se elas já estavam prontas para ir para o parque. Mas ninguém atende. Ela liga outras vezes e ela chega a deixar ali uma mensagem na secretária eletrônica, mas ela não recebe nenhum retorno. Então, por volta do meio-dia, ela vai junto com seu namorado, o Michael, até a casa da Suzy. Ao chegar no local, ela percebe que o carro da Suzy estava estacionado num lugar que ela não costumava estacionar. Como eu falei, ela costumava estacionar sempre no mesmo local. Ela estacionava como se fosse ali numa garagem aberta que tinha na casa. Mas quando a Janelle chegou lá, o carro estava estacionado como se fosse um caminho que tinha mesmo em frente à casa, em forma de meia-lua. Então parecia que no momento que a Suzy chegou em casa, já tinha algum carro estacionado no local que ela costumava estacionar e por essa razão ela teria parado ali. Entretanto, uma amiga da Cheryl, ela disse que tinha conversado por telefone com a Cheryl naquela noite e que a Cheryl não estava esperando nenhuma visita. De imediato, eles também percebem que havia um globo ali de um lustre que estava quebrado. Então havia caco de vidro no chão. E era um lustre que ficava ali bem junto à porta da entrada da casa. Porém, a lâmpada não estava quebrada, apenas essa parte do lustre. Isso também pareceu estranho, já que a Cheryl era conhecida por manter a casa ali bem organizada e limpa, então era provável que ela não tivesse visto ainda que aquele lustre estava quebrado. Bom, ninguém atende a porta, então eles percebem que a porta estava destrancada, então eles entram na casa e começam a chamar por elas, mas não havia ninguém na casa. E quem vem recebê-los, na verdade, é o cachorrinho da Suzy, e ele parecia bastante agitado. E apesar deles não encontrarem nenhuma das 3 em casa, a casa parecia normal, não parecia que tinha nada fora do local. E enquanto eles estavam na casa, o telefone toca,
Então a Janelle, ela atende. E segundo ela, era um homem e ele estava falando algumas coisas obscenas. Ela então desliga, porém ele liga mais uma vez. Bom, ela e o namorado vão embora, achando que talvez as três tenham ido a algum local. E eles até chegam a considerar se elas já não teriam ido em direção ao parque aquático. E a mãe da Stacy também estava aguardando uma ligação da filha, já que na noite anterior a Stacy teria dito a ela que assim que ela acordasse ela ligaria para a mãe. Então a mãe da Stacy acaba ligando para a casa da Janelle, porque a princípio era lá que a Stacy ia dormir. E então a irmã da Janelle informa que ela não tinha dormido lá e que a Stacy na verdade tinha ido dormir na casa da Suzy. A mãe da Stacy então liga para a casa da Suzy, porém ninguém atende. Ela então imagina que elas tinham ido para o parque aquático e que a Stacy tinha esquecido de telefonar para ela. Porém a mãe dela fica preocupada e ela tinha alguns conhecidos que trabalhavam nesse parque aquático. Então ela liga para esses conhecidos e pergunta se eles tinham visto a Stacy por lá e ninguém tinha visto ela naquele dia. Então às 5:30 da tarde, a mãe da Stacy resolve ir até a casa da Suzy. E no momento que ela chega lá, a Janelle e o namorado tinham resolvido ir lá novamente, então eles estavam chegando ali no mesmo horário que ela, o que pra mim parece bem estranho. Mas a mãe da Stacy também vê os carros ali na entrada da casa, então ela imagina que elas estavam em casa, já que os 3 carros estavam ali. Tanto o carro da Suzy, quanto o carro da Stacy, quanto o carro da Cheryl. Bom, novamente ninguém atende, então os 3 eles entram na casa. E dessa vez a mãe da Stacy, ela entra nos quartos. No quarto da Suzy, ela percebe que estavam as bolsas das 3 mulheres, inclusive uma pequena mala que a Stacy tinha feito com algumas peças de roupa para ela poder utilizar ali no dia seguinte. E as bolsas elas estavam no chão e enfileiradas, uma atrás da outra. E para ela pareceu bem estranho já de imediato que a bolsa da Cheryl estava no quarto da Suzy. Os shorts que a Stacy tinha usado no dia anterior estava ali na casa. E a roupa que ela supostamente iria utilizar nesse dia, no dia seguinte, estava naquela pequena mala. Então isso significava ou que a Stacy tinha saído sem a parte de baixo da roupa, ou que ela teria pego ali emprestado da Suzy alguma roupa, mas isso não fazia muito sentido, já que ela tinha levado a roupa para usar nesse outro dia. E a Suzy não usava o mesmo tamanho que a Stacy. Além disso, a mãe da Stacy encontrou nas bolsas os cigarros tanto da Cheryl quanto da Suzy e também os isqueiros. Mais uma vez, algo que ela achou muito estranho, porque as duas elas fumavam com muita frequência, então para ela pareceu pouco provável que elas sairiam sem levar os cigarros. Na bolsa da Cheryl também havia um cheque no valor aproximado de $9.000. No banheiro havia ali algodão e alguns sinais de que as meninas haviam tirado a maquiagem. E tanto a cama da Suzy quanto a cama da Cheryl estavam desfeitas, porém a da Suzy parecia um pouco mais bagunçada, que fazia sentido já que a Stacy tinha dormido com ela na mesma cama e já na cama da Cheryl tinha dormido apenas ela. Então era como se uma parte da cama estivesse feita e a outra metade estivesse um pouco mais bagunçada. Porém, na cama da Cheryl estava o óculos de leitura dela em cima da cama. Então parecia que ela estava lendo e que ela tinha saído por um momento, mas tinha a intenção de retornar. E a cortina também estava um pouco aberta. Ela estava assim como se alguém tivesse espreitado pro lado de fora. Como, por exemplo, se alguém tivesse tocado a campainha, ela tivesse aberto só um pedacinho assim da cortina para espiar, para ver quem que era. E já na sala de estar, a televisão estava ligada e ela estava com uma fita VHS. E a imagem estava estática. A imagem estava como se a fita VHS, o filme que ela estava assistindo, tivesse terminado, mas a pessoa não tivesse desligado a televisão. Então, com tudo isso, ficava claro que as meninas provavelmente tinham chegado em casa, elas tinham se ajeitado ali para dormir. E a mãe da Stacy ela se chama Janice, mas eu vou tentar ao máximo chamá-la de mãe da Stacy, para não fazer muita confusão com os nomes, já que ela é Janice, a amiga é Janelle e as 3 desaparecidas
começam com S, Cheryl, Suzy e Stacy. Então, para não ficar muito confuso, eu vou tentar me referir a ela sempre como mãe da Stacy. Bom, mas então a mãe da Stacy, ela liga pro marido e ela informa que as três não estavam na casa e ela diz aquelas coisas que ela havia encontrado, que ela achou estranho. Então, o marido se dirige até o local e, nesse meio tempo, ela liga pra polícia e informa do desaparecimento das três. A polícia, então, chega no local e eles também percebem os carros estacionados, percebem ali o lustre que havia sido quebrado. Eles também veem que as bolsas estavam na casa. Eles também acham estranho que elas tenham deixado para trás os cigarros, já que eles foram informados que elas fumavam com bastante frequência. Então eles começam a coletar digitais. Porém, a polícia ela diz que haviam passado pelo menos 10 pessoas antes deles chegarem na casa. Eu não sei que 10 pessoas são essas, já que mesmo que o pai da Stacy tenha chegado antes da polícia, seriam 4 pessoas. Porém, mais adiante eu vou falar de uma informação que há em alguns locais que talvez alguns outros colegas ali de escola da Suzy tenham passado na casa também. E de qualquer forma podiam haver também digitais dos moradores anteriores, já que elas moravam ali apenas há 3 meses. Uma busca pelas três se inicia e a polícia se perguntava como 3 mulheres podiam ter desaparecido de dentro de casa. Não parecia que elas tinham ido por vontade própria, pois, como eu falei, elas tinham deixado praticamente tudo em casa, inclusive dinheiro, o cachorrinho e os carros. A polícia ela conversa com os ex-maridos da Cheryl e eles também conversam com o filho dela, o Bart. Muita gente inicialmente apontou o Bart como um possível suspeito, já que ele não tinha ali uma relação muito boa com a mãe e com a irmã. Porém, ele passa no teste do polígrafo e ele também dá um álibi para a polícia. A Suzy também tinha um ex-namorado chamado Michael. Ele tinha sido acusado de furtar algumas peças e a Suzy ia testemunhar no julgamento dele. Então a polícia conversa com esse ex-namorado, mas novamente não havia nenhuma evidência que ligasse ele ao caso. E a Suzy não era a única pessoa que ia testemunhar nesse julgamento. Então não fazia muito sentido também que ele tivesse o trabalho de desaparecer com 3 mulheres para se livrar apenas de uma testemunha, sendo que haviam outras. E por uma acusação que não era tão grave assim comparada a isso. E entre as digitais coletadas na casa também não havia nenhuma digital que pertencesse ao Michael. Outro suspeito é apontado e era um homem chamado Robert Cox. E o Robert havia trabalhado na mesma empresa que o pai da Stacy. Ele também era suspeito de ter sequestrado e tirado a vida de uma jovem na década de 70. Ele também foi acusado de uma tentativa de sequestro e uso de arma. Porém, a namorada do Robert, ela confirma o álibi dele pro dia que as 3 desapareceram. Porém, alguns anos depois, ela voltou atrás e ela disse que ela não fazia ideia de onde ele estava no dia que elas desapareceram e que ela apenas tinha confirmado o álibi dele porque ele tinha a obrigado. O Robert ele foi preso por um outro crime, então a polícia conseguiu conversar com ele sobre o caso das 3 mulheres desaparecidas em Springfield. E ele disse que elas já não estavam mais vivas, mas ele disse que só ia contar como que ele sabia disso depois que a mãe dele falecesse. Porém, a polícia acredita que ele não tem nenhum envolvimento nesse caso e que, na verdade, ele falou isso apenas para chamar a atenção. Bom, uma testemunha surge e ela diz ter visto na manhã do desaparecimento. A gente não tem como saber ao certo se elas desapareceram na madrugada, naquela noite do dia 6, ou se foi na manhã seguinte, no dia 7. Mas então, na manhã que elas foram dadas como desaparecidas, uma testemunha teria visto uma jovem que ela acredita ser a Suzy, dirigindo uma van de cor verde. E que no banco de trás estava um homem que teria dito algo para Suzy como continue dirigindo, mas em um tom ameaçador. E essa mulher, ela não chegou a ver o homem, ela apenas ouviu a voz dele. Mas ela deu uma descrição da jovem que parecia ser a Suzy. E essa pista me parece bastante forte, porque a mulher disse que, além da jovem parecer estar bastante assustada, ela disse que a jovem tinha uma mancha no rosto, se não me engano, do lado esquerdo. E a Suzy, ela tinha uma mancha no rosto nesse mesmo lado. Porém, era uma informação que não tinha como essa mulher saber, nem a polícia sabia disso,
já que a Suzy ela sempre cobria essa mancha com maquiagem, então mesmo nas fotos divulgadas não era possível ver essa mancha. Lembrando que haviam ali sinais de que as duas teriam tirado a maquiagem na noite anterior. Então, caso ela tenha sido sequestrada ou tenha saído às pressas de casa por alguma razão, ela provavelmente saiu sem maquiagem, então a mancha estaria exposta. Apesar disso, a polícia não conseguiu encontrar a tal van verde. Algumas outras testemunhas também disseram ter visto elas, porém essas pistas não eram tão fortes quanto essa anterior. Um foi um homem que trabalhava em uma loja que a Cheryl costumava ir. Ele disse que por volta das 10h30 da noite do dia 6, que foi o dia da formatura, a Stacy e a Suzy estiveram na loja e elas compraram ali alguns itens, então as duas saíram em carros separados e seguiram em direções opostas. Ele disse que então às 2h15 da madrugada, a Cheryl foi até o local à procura da filha e ela chegou ali a mostrar uma foto da Suzy e ela disse que estava procurando a filha e a amiga dela, perguntando se elas tinham estado lá. E o homem teria dito que não, o que já é estranho por si só, já que supostamente as duas estiveram lá mais cedo. Também não fazia muito sentido que a Cheryl estivesse procurando pela filha, já que ela sabia que a filha estava numa festa, estava ali comemorando a formatura. Então não fazia muito sentido ela estar à procura da filha. E ela também não teria como saber que a filha estava com uma amiga. E a Janelle também disse que às 10h30 as duas estavam na casa dela. Elas tinham ido pra lá antes desse horário e até o horário que elas foram embora, elas estiveram o tempo todo na casa dela, elas não saíram de lá, então seria impossível elas terem ido à loja. Outra testemunha que não parece assim muito confiável era uma garçonete que trabalhava ali em um restaurante. Ela também conhecia a Cheryl e a Suzy porque elas costumavam ir lá, mas que então nessa madrugada do dia 7, entre 1h e 3h, a Suzy e a Cheryl estiveram lá e elas estavam junto com uma outra jovem. E ela disse, inclusive, que um homem que é um cliente frequente lá do restaurante, ele chegou a conversar com elas. Porém, nenhum dos outros funcionários do local lembra de ter visto as três lá. E a polícia conseguiu verificar que esse homem, esse cliente frequente, ele não esteve lá naquela madrugada. Esse caso ele continua um completo mistério e não há nenhum sinal das três até hoje. E eu acho importante fazer algumas observações aqui em relação a algumas das informações que eu dei nesse vídeo, porque existem informações sobre o mesmo fato que são diferentes dependendo da fonte que você procura. Então eu tentei trazer aqui as fontes mais confiáveis, porém tem algumas questões que acho que eu preciso fazer aqui uma observação. Como, por exemplo, eu encontrei uma entrevista da mãe da Stacy, em que ela disse que quando ela esteve lá na casa da Cheryl, a cama da Cheryl estava feita, não estava bagunçada. Como se a Cheryl não tivesse deitado para dormir ou já tivesse acordado e feito a cama. Porém, nas fotos que a polícia fez da casa, dá pra ver que a cama da Cheryl está levemente bagunçada, como se ela tivesse, assim, deitado, dormido na cama. Então, acho importante trazer as duas informações para vocês saberem que pode ser uma coisa ou outra, que existem as duas possibilidades. Algumas fontes também dizem que a Janelle e o namorado, o Michael, eles estiveram na casa 3 vezes. Então, como eu cheguei a mencionar antes, talvez numa dessas vezes eles tenham ido junto com outros estudantes, com outros amigos, já que alguns haviam dormido na casa da Janelle e eles provavelmente também iam ao parque aquático, então é possível que eles tenham ido junto com eles e entrado na casa. Por isso a polícia contou ali 10 pessoas que estiveram no local antes deles chegarem. Mas eu já acho estranho eles terem ido 2 vezes até a casa, então 3 vezes me parece ainda mais estranho, porque eles foram tantas vezes até a casa. E por coincidência, uma das vezes foi bem na hora que a mãe da Stacy chegou. Apesar de que numa situação dessas, acho que as pessoas elas não estão necessariamente raciocinando ali da forma mais lógica. Até porque eles não tinham como saber naquele momento a gravidade da situação. E talvez eles só estivessem ansiosos para ir para o tal parque aquático. Mas é interessante também ressaltar o fato de que aquelas 2 ligações do homem falando ali algumas obscenidades aconteceram bem no momento que os dois, que o Michael e a Janelle, estavam na casa.
Então, será que essa pessoa estava observando a casa e sabia que havia gente ali na casa naquele momento? Ou será que foi apenas uma coincidência? E parece que uma das ligações chegou a ficar gravada ali na secretária eletrônica ou algo assim, mas a Janelle ou um desses outros amigos que esteve na casa teria apagado essa gravação. Então a polícia ela não conseguiu fazer nada em relação à ligação desse homem misterioso. E a polícia também disse que as pessoas que estiveram na casa limparam o local, que novamente é muito estranho. A polícia colocou como se eles praticamente tivessem feito uma faxina, que por essa razão eles não conseguiram ali, por exemplo, encontrar fio de cabelo. E não me parece normal que as pessoas que estavam lá, que estiveram na casa, enquanto as donas da casa estavam desaparecidas, fizessem uma faxina na casa. Mas a mãe da Stacy, ela teria lavado ali uma louça que estava na pia. Isso sim faz sentido, porque o tempo que ela esteve lá, pode ser que ela tenha bebido, por exemplo, um copo de água, então percebeu que havia outras coisas na pia e tenha lavado. E eles também cataram os cacos de vidro do lustre que tinha quebrado. Isso também faz sentido, já que estava bem ali na entrada da casa, então eles teriam recolhido esses cacos de vidro. Eu quero muito saber a opinião de vocês, qual a teoria de vocês nesse caso. Esse é um daqueles casos muito misteriosos que a gente fica assim, sem saber o que pode ter acontecido, como é que 3 mulheres desaparecem de dentro de casa e não deixam nenhum rastro, não há nenhum sinal delas durante todos esses anos. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que vocês acham que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.